Lazer, trabalho, esportes, pessoas, viagens, hobbies, tudo isso são coisas que importam na nossa vida e de fato precisamos dessas coisas. Mas o que acontece quando damos prioridade demais para isso? Simplesmente nos afastamos de Deus. E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yankee, trazendo hoje para vocês mais um vídeo. Hoje uma conversa novamente, né? Faz dias que eu não trago vídeo aqui no canal, mas hoje especificamente eu quero falar sobre distrações. As distrações que incomodam, as distrações que nos afastam de Deus. O tema do vídeo, por esse motivo que você não vê mais a Deus. E de fato, o motivo de você não ver, de você não sentir, de fato, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, podem ser as distrações. Nem sempre o pecado vai ser o mal pior, mas as distrações podem ser um mal muito escondido que pode estar ali te arrodeando e pode estar te afastando de Deus. Nosso versículo base vai ser João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Então acompanhe na sua Bíblia aí, se você está com sua Bíblia aí, que diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com fragrância de perfume. Entretanto, um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Sabe, esse aqui é o versículo 8 e é o versículo que a gente vai utilizar na nossa conversa hoje. Aqui Jesus ele enfatiza sobre o motivo de Maria estar derramando, justamente pelo sepultamento que Jesus haveria de ser crucificado, né? Jesus haveria de ter que morrer para poder redimir os pecados da humanidade. Mas aqui a gente vê uma coisa. Jesus diz: pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. E isso é muito interessante porque Jesus falou aqui somente dos pobres, mas eu lendo esse versículo eu consegui assimilar isso às outras coisas da nossa vida, porque muitas das vezes a gente coloca algumas coisas na nossa vida como prioridade, como se aquilo a gente sempre fosse precisar, como se a gente sempre fosse ter aquilo. E de fato aqui Jesus ele mostra a importância daquele momento, ele mostra a importância que aquele momento tinha, porque naquele momento seria a única vez na humanidade que as pessoas teriam o contato fisicamente ali, o contato presencialmente com o Criador, com Jesus, sabe? Então aquele era um momento importante, aquele era um momento onde se as pessoas, hoje em dia, né, eu vejo que se naquela época as pessoas tivessem um pingo de ideia do que estava acontecendo, de que ali de fato era Jesus, elas teriam valorizado muito mais os momentos que passaram. E Jesus nos mostra que ele era passageiro, pois ele haveria de subir. Mas isso se aplica somente àquela época? Claro que não. Sabe, a Bíblia ela é atemporal, ou seja, tudo que há nela sempre será útil e não importa a época ou o tempo. E isso serve muito para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque se você passar o seu tempo aqui na Terra aproveitando somente as coisas da Terra, somente aquelas coisas que eu citei no começo do vídeo, você vai perder algo muito importante, que é a sua salvação. E muitas das vezes as nossas coisas que gostamos de fazer, as coisas que nós gostamos de fazer, como jogar futebol, jogar videogame, eu mesmo gosto muito de jogar videogame. E isso, de fato, é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto também de treinar. Eu tô dando exemplos da minha vida, mas você tem exemplos da sua vida, de coisas que você gosta de fazer, que não estão nas disciplinas espirituais, que não estão em orar, em ler a Bíblia, que não estão em jejuar, mas são coisas que nos alegram, são coisas que nos fazem ter ali um tempo de lazer, às vezes com a nossa família, às vezes com amigos, são coisas que nos alegram. Mas você também precisa entender que se você passar tempo demais valorizando essas coisas e menos tempo buscando a Deus, você vai perder algo muito importante, como eu já disse, a sua salvação. Porque, cara, a gente tem uma oportunidade, uma
oportunidade de ouro de passar a nossa vida aqui na Terra vivendo para Cristo, de passar a nossa vida aqui na Terra buscando mais de Jesus, buscando mais a Deus, se enchendo mais de Deus. E muitas das vezes a gente está perdendo esse nosso tempo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, fazendo coisas que não têm importância. Eu não estou aqui para dizer para você que você não deve praticar esportes, que você não deve buscar ter momentos de lazer, porque isso é muito importante na nossa vida, porque isso nos ajuda a desestressar, isso nos ajuda a aliviar a carga emocional. Muitas das vezes o nosso trabalho, ele acumula na gente, a carga emocional que muitas das vezes as pessoas acumulam na gente, e fazer coisas que gostamos, isso diminui um pouco da ansiedade, diminui um pouco daquela carga emocional e não faz com que a gente exploda. Mas eu quero te lembrar e te frisar que muitas das vezes as distrações, elas podem ser o mal da nossa vida. As distrações, elas podem destruir a nossa vida com Deus. E tem uma frase que diz o seguinte: apenas 1 minuto na tua presença vale mais que uma vida toda. Ou seja, apenas 1 minuto na presença de Deus vale mais que uma vida toda. Por que disso, Inhaque? Porque a presença de Deus é de fato o que nos dá a vida, sabe? Então, não venha pensar que a sua vida aqui na Terra, você está aqui por um propósito de viver da melhor forma, não, eu tenho que conquistar isso, conquistar aquilo. Não, meu irmão, você está aqui simplesmente para glorificar o nome do Senhor, simplesmente para isso. As outras coisas, elas são consequências, são coisas que nós, durante a nossa vida, a gente foi aprendendo a gostar. Então, eu não quero ser muito breve nessa conversa, né? Mas se você identificou algo que você tem dado mais atenção do que a Jesus, do que a presença de Deus, lembre-se de que isso pode ser algo que esteja te atrapalhando, de que isso pode ser algo que esteja te afastando de Deus, meu irmão. Então, tenha isso em mente. Então saiba, meu irmão, que às vezes não vai ser nem o pecado, mas as distrações que podem te afastar de Deus. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te agradecer, muito obrigado, e também te pedir que você possa deixar o seu like aí pro YouTube, tá compartilhando esse vídeo para mais e mais pessoas, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo os vídeos novos. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!